Boas-vindas a mais uma aula de cinema do Memórias Construídas Online 2. Eu sou a Laís e estou com vocês nessa jornada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crítica. Bom, na aula passada a gente falou sobre curadoria e programação. Hoje a gente vai falar sobre crítica. São assuntos que se complementam bastante, porque envolve a gente avaliar e selecionar e falar sobre filmes de acordo com alguns parâmetros pré-estabelecidos por nós ou pela organização para a qual a gente estiver trabalhando, alguma amostra, alguma coisa nesse sentido. E o que é uma crítica? A crítica nada mais é que um texto, né, uma nota sobre um filme. Ela conversa sobre o filme e fala sobre algum filme que existe. Pode ser escrita em papel, né, crítica que sai em jornal, que sai em revista, blog, sites. E hoje em dia também tem muita gente fazendo crítica em vídeo, como eu tô falando com vocês agora, né? Vídeos sobre os filmes, resenhas críticas sobre os filmes em forma de vídeo, no YouTube, no TikTok e por aí vai. Hoje tem sido bem comum. E as críticas, elas podem ser de opinião ou não. De opinião é uma crítica que vai falar simplesmente se quem assistiu gostou ou não gostou. Geralmente é baseada no gosto pessoal, realmente, assim, de quem tá escrevendo, né? Se a pessoa gosta de comédia, geralmente vai gostar de um filme de comédia e não vai gostar tanto de um filme de terror e por aí vai. Mas, assim, a crítica de opinião, geralmente ela é feita por alguém que é referência já dentro desse mercado. Algum diretor ou diretora de cinema, alguém que trabalha em alguma mostra já bem estabelecida, algum ator também bem famoso que tem aí um grande repertório de filmes assistidos, de filmes realizados. Aí sim a crítica de opinião tem o seu valor, mas quando é uma pessoa comum como nós, a crítica de opinião acaba ficando um pouco pobre, assim, de substância, né? De termos realmente críticos ali sobre o filme, do que a gente achou e do que a gente não achou, porque fica só no gostei, não gostei, e acaba não discorrendo o porquê, o que eu gostei, o que eu não gostei. E é legal quando a gente coloca isso em outros parâmetros. O que eu gostei desse filme, sabendo que é a primeira obra desse autor. O que eu gostei desse filme, avaliando essa obra num conjunto de outras obras desse mesmo diretor ou diretora. Aí a coisa começa a mudar de figura, começa a sair só da opinião pessoal, gostei ou não gostei, começa a ficar mais enriquecida de substâncias críticas ali. E qual que é o papel da crítica? Ela tem alguns papéis, eu vou citar aqui dois. O primeiro é situar o filme no tempo. Então, um filme sai hoje e a gente escreve sobre ele de acordo com o que a gente tem hoje, de acordo com as tecnologias que a gente tem para desenvolver esse tipo de filme hoje, de acordo com o que a sociedade está produzindo imageticamente hoje e de acordo com o que a sociedade está vivendo hoje, socialmente, politicamente falando também. Então, uma crítica situa o filme no seu tempo. Quando a gente for ler daqui 10 anos essa mesma crítica, a gente vai lembrar como era a sociedade na época de hoje. A mesma coisa a gente lê uma crítica de um filme dos anos 60. Tem todo o contexto histórico da sociedade nos anos 60 ali naquela crítica. Os filmes sempre fazem parte do seu tempo, sejam eles mero entretenimento ou filmes realmente feitos pra gente pensar. E aí eu não tô colocando o que é melhor, o que é pior, ambos têm o seu lugar. Eles estão situados no seu tempo e a crítica demarca isso bastante, trazendo outras informações de fora do filme. E um outro papel da crítica é conversar com o espectador. Conversar, ajudar o espectador antes e depois de assistir ao filme. Ajuda antes de assistir ao filme porque a gente pode estar um pouco na dúvida, assim, às vezes, ó, o ingresso do cinema tá realmente bem caro, né? A gente sabe que tem opções aqui e ali para ver outros preços, a gente já conversou, mas em geral tá bem caro, né?
Então, é comum que a gente vá atrás de críticas dos filmes que estão em cartaz para decidir se a gente quer assistir ou não. Então, a gente vai ler diversas críticas sobre o mesmo filme antes de assistir para saber, imaginar se o filme vale a pena ou não. Se vale a pena eu pagar para ir assistir esse filme ou se eu vou esperar ele sair depois na televisão ou na internet, né? E depois de assistir o filme, o papel é da gente entender o que foi assistido. Muitas vezes a gente assistiu sozinho, não tem com quem conversar, então a gente lê uma crítica para ver se quem escreveu pensou a mesma coisa que a gente ou não. Ou muitas vezes, quando é uma resenha mais elaborada, que fala tintim por tintim do filme, pra gente entender alguma parte que deixou passar e por aí vai. Hoje eu quero que a gente faça uma crítica. O exercício de hoje vai ser a gente fazer uma crítica de cinema de um dos filmes que a gente tem escolhido para compor a nossa mostra lá da semana passada, que a gente falou de escolher 4 filmes do SP Cineplay e fazer uma programação de mostra. Eu quero que a gente escreva uma crítica sobre um deles. E aí que tá, como é que eu vou escrever essa crítica, Laís? Tirando da minha cabeça, só tem algum parâmetro, como é que vai? Bom, eu conversei com um crítico do nosso tempo muito interessante, que é o Laércio. Ele é fundador de 2 páginas online sobre crítica de cinema e entretenimento, que são elas a Outros Mundos, @outrosmundos no Instagram, que faz críticas lá no próprio Instagram mesmo. Eles dão notas de 0 a 10 e na legenda tem uma crítica, um veredito sobre os filmes. Lá falam sobre filmes, falam sobre séries, falam sobre outros programas de entretenimento, tem crítica até sobre o Big Brother lá. E a outra página que ele é fundador é a Tomei um Susto, @Tomei um Susto no Instagram, e ele também tem um YouTube da Tomei um Susto também. Então ele é uma pessoa com bastante e lá as notas, é legal dizer, são em fantasminhas, não é de 0 a 10, vai até 5 fantasminhas. De 0 a 5 fantasminhas, não Tomei um Susto. E então ele é uma pessoa que tem uma certa bagagem já, porque ele faz isso há muitos anos, as páginas têm bastante seguidores, o pessoal bem engajado, comenta, argumenta e tudo. Outros Mundos conta com uma equipe hoje de 7 pessoas, começou só com o Laércio, hoje já tem 7 pessoas trabalhando, fazendo as críticas, fazendo as artes, e são pessoas que consomem muito cinema, consomem muito entretenimento, assistem de tudo, são super antenadas com tudo que tá rolando de lançamento, mas também com o que já passou, né? Filmes mais antigos, eles também dão dicas de quais assistir, onde assistir, às vezes tem algumas postagens temáticas e tal, Halloween, enfim, por aí vai. E eu conversei com ele para perguntar como que eles dão essas notas e como que eles chegam nesses parâmetros. Então, recapitulando, né? Outros Mundos são notas de 0 a 10 e a crítica. E a Tomei um Susto são de 0 a 5 fantasminhas e também tem a crítica na legenda. Só que lá o texto é mais curtinho, porque o Laércio desenvolve mais no YouTube. Então eu também recomendo assistir para ver a diferença desses formatos. E eu perguntei para ele, como é que vocês fazem as críticas? Ele falou que o principal é tenha argumentos. Mesmo que seja para dizer gostei ou não gostei, tenha argumentos. O que ele repetiu muito foi, não somos deuses. Tenha argumentos para falar o que gostou, o que não gostou. Porque quem é a gente para apontar o que tá certo e o que tá errado, principalmente quando se trata de arte, né? Então ele falou que a principal coisa que eles avaliam para fazer as críticas é se o filme atingiu o objetivo. Ou seja, se o filme era de comédia, o filme fez rir. Se o filme era de terror, o filme deu medo. Se o filme era de romance, o filme encantou. Se o filme atingiu o objetivo. Esse é o primeiro parâmetro que eles olham. Aí depois eles vão olhar as outras coisas. Se é a primeira obra do diretor, se já tá dentro de várias outras obras, se é de uma série, se não é, se a direção do filme foi boa, ou seja, se todos os elementos que compõem o filme, som, imagem, roteiro, atuação, se tudo estava bem amarradinho, bem conduzido, se as atuações estavam convincentes ou estavam muito forçadas, ou se deixou a desejar alguma parte, algum ator estava ali e parecia que não estava, se o roteiro foi bom, se a história estava bem amarradinha, se tinha surpresa, se tinha reviravolta, se não tinha, se o filme surpreendeu ou não surpreendeu, surpreendeu
surpreendeu dentro dos lançamentos daquela mesma época, ou surpreendeu dentro dos lançamentos daquele diretor ou daquela diretora, ou surpreendeu dentro dos lançamentos daquela produtora, enfim, se surpreendeu ou se não surpreendeu. Eles usam esses parâmetros, dão uma nota e fazem uma crítica. Eu acho que um exercício legal é entrar nessas páginas, ler as críticas e no YouTube assistir também os vídeos dele, para ter uma base do que a gente vai fazer, porque eu quero que a gente faça uma crítica bem curtinha, como se a gente fosse postar no Instagram mesmo, então um parágrafo só, dê uma nota para um filme que a gente tem escolhido do catálogo da SPCine Play na semana passada e faça uma crítica de um parágrafo, dizendo a sua opinião sobre o filme, mas dentro desses parâmetros. Se o filme atingiu o objetivo ou não, se a direção estava boa, a atuação, roteiro, o que vocês julgarem relevante falar sobre esse filme. Então, vejo vocês na semana que vem, onde a gente vai começar a fazer o nosso curta-metragem. Um abraço!